Tudo Tudo bem? bem? Aline, Eu tudo jóia? Como você está? Tá tudo bem por aqui, vocês, meninas? Tá Bom ver tudo vocês. ótimo, tudo jóia. Marcinha, Francis, Débora, só aguardando o pessoal que está entrando. Fala, Marcinha! Um monte de fofoca para te contar, um monte de novidade. Que ótimo! Desde a Gracinha, África até o ritual de ayahuasca. Oi. deixa eu dar uns minutinhos, o pessoal está entrando. Tudo bem? A Bia, maravilhosa! A Danda. Só ajeitando aqui um pouquinho para a gente começar. Então, todas bem? Vamos dar início. Eu vou falar um pouquinho e depois nós vamos ter um momento para que a gente possa conversar um pouquinho e vocês entenderem qual é a proposta do nosso estudo. Então, a gente teve a última Curandeiras de Fé. Nós temos algumas pessoas aqui que participaram e puderam perceber a potência que foi desse trabalho, perceber Ideia, sabe? Ai, Jaque, todo mundo. perceber a potência desse trabalho, perceber o nível de profundidade que nós tivemos e os relatos não só no grupo, mas os relatos também que algumas de vocês colocaram para mim, né, se abriram em toda essa questão das matriarcas, a nossa primeira matriarca, onde nós trabalhamos todos os nossos ritmos, né, e como que essa matriarca trabalha de uma forma singela e profunda. Então, o Bruno está aqui do meu lado, está gravando, então a gente também vai ter oportunidade para as meninas que não puderam estar agora às 7h30 também poder assistir. Quando a gente fala das matriarcas, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tá. Quando nós falamos das matriarcas, das 13 matriarcas, ou do clã das mães originais, das mães originárias, a gente está falando de um processo de cura. Um processo de cura profundo, aonde a gente vai trabalhar diversos aspectos do feminino profundo. A gente vai fazer isso a cada 28 dias, a cada ciclo, respeitando cada matriarca, cada verdade, cada aspecto que ela traz. Então, trabalhar com as matriarcas é realmente você trabalhar uma entrega, uma permissão, um sentir. Porque a partir do momento que nós entramos nesse estudo das matriarcas e começamos a desenvolver, existem diversos aspectos da nossa vida que nós vamos olhar, nós, mulheres, deusas, curandeiras. Então, a gente vai de uma forma crescente para que a gente, a cada 28 dias, trabalhe uma energia e permita que esse processo energético aconteça nas nossas vidas. Como eu falei, é um processo de entrega, porque a grande maioria que participou do ritual das curandeiras, desse processo de estudo, vem trazendo os relatos de grandes mudanças. E é isso que as matriarcas vão propor. Falar de matriarca é iniciar falando da escritora, dessa grande pesquisadora, transmissora de conhecimento, que é a Jamie Sams. Jamie Sams, ela tem o seu livro que chama As 13 Matriarcas, que não está traduzido, tá
no português, então existem muitos materiais. Eu vou enviar esses materiais para o grupo, um resumo, né, desses materiais, para que vocês também possam aí trazer da forma que vocês sentirem o estudo. Quando a gente fala de James Sams, a gente está falando de uma mulher que viveu nas tribos originárias norte-americanas. A gente está falando de uma pesquisadora que dedicou toda a sua vida para falar de todos os trabalhos, de todas as vivências, de técnicas desses povos. Então, a gente vai falar de uma vida onde ela entrega realmente com grande profundidade. James Sams tem diversos livros escritos, onde a gente pode, através de um processo dentro dessas leituras, conhecer muita coisa. Então, dentro desse livro, das 13 matriarcas, das clãs originárias, das 13 mães, vocês podem ter ouvido diversas formas aonde elas se apresentam. Eu gosto de chamar das mães originais. Dentro desse processo das 13 mães, ela vai falar, então, dos nossos aspectos, vão trazer 13 aspectos femininos. Mas é importante entender que como que chegou esse estudo, esse mito para James Sams. James Sams tinha duas avós bem velhinhas, Berta e Cissy. Essas mulheres, elas viviam em um lugar nos Estados Unidos, e eu não vou aprofundar nesse processo, senão vai ficar muita coisa. Mas existiu um processo que nós chamamos de Vale das Lágrimas, aonde todos os povos originários saíram de um lugar e foram transferidos pelo governo para outro lugar. Então é um vale de lágrimas. Por quê? Porque nesse momento que todos esses povos, essa cultura foi transferida para outro lugar, foram morar em outros lugares, toda essa cultura foi sendo esquecida, foi se apagando com o tempo. Só que Berta e Cissy resolveram, elas eram ainda pequenas, a não ir, mas sim viver nas montanhas. E realmente, de uma forma oral, continuar esse processo dos ritos, dos cerimoniais de todo aquele povo. Aos 22 anos, quando James Sams tinha, Berta e Cissy, as avós, passaram esse conhecimento para ela e ela propagou isso para o mundo todo. Vocês vão ver que eu não estou com slides, mas eu estou aqui com vários tópicos para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio. Então, quando a gente fala das matriarcas, cada matriarca reflete um aspecto da sabedoria feminina, e juntas elas formam um círculo de mulheres sábias, uma irmandade. Então, para que vocês entendam um pouquinho, quando a gente fala de curandeiras de fé, a gente também está falando de uma irmandade, a gente também está falando de mulheres que se reúnem para adquirir conhecimento, para buscar a cura, para ter um tempo para elas, para se conectar com o seu processo. Então, isso também é uma irmandade dentro do princípio feminino. Então, o que acontece? Dentro das 13 matriarcas, das 13 mães, dentro dessa irmandade, falando um pouquinho ainda da história, James Sams conta que existe, isso é uma história, né? Ela diz que há muitos e muitos anos atrás, quando o mundo vivia em repleta harmonia, tudo tinha muita fartura, tudo tinha em abundância, foi plantada, não se sabe como, uma sementinha da ganância. E isso foi crescendo e se espalhando pelos homens da terra. Até que um desses homens
começou a perceber que em diversos lugares existia ouro. Só que eles acreditavam que era o deus Sol. E quem possuísse mais desse ouro, desse poder, estava mais próximo da iluminação. Essa ganância foi crescendo, crescendo, e aí tudo acabou, né? Tudo foi sendo devastado. As florestas, toda a natureza, até que a Lua, a avó Lua, resolveu nos ajudar. E dentro dessa conexão com as luas, ela realmente decidiu entregar para cada mulher poderes que ficam dentro de nós. Aí eu vou ler, porque eu acho bem importante. A Mãe Terra concedeu o amor, o perdão e a compaixão, resguardados no coração de cada mulher. Então, a Mãe Terra, a grande Gaia, ela concedeu esses poderes para as mulheres, porque elas iriam transformar o mundo novamente. E a avó Lua entrou em ação. Então, a avó Lua disse assim, que a cada lua cheia, ela traria um aspecto de uma matriarca, de um aspecto feminino, aonde nós deveríamos trabalhar, aonde ela ia trazer aquela verdade e a mulher ia realmente se conectar com aquilo. Tudo bem até aí? Ok. Dentro desse processo, de a cada lua, uma grande mãe, talvez vocês já devem ter ouvido falar dos 13 crânios de cristais que estão espalhados em todo o mundo. Dentro dessa história são as 13 mães que foram colocadas em cada parte do mundo para que pudesse trabalhar aquele aspecto, aquele amor para cada mulher que nascesse. Dentro desse processo foi formada um clã da tartaruga. A gente chama da Casa da Tartaruga. Então a gente vai observar todos os aspectos que esse animal tem. Longevidade, vai trazer ali o seu casco, que é a sua própria morada, que tem a ver com a Mãe Terra, que simboliza dentro de um arquétipo a Mãe Terra. Então, a tartaruga é um símbolo de paciência, de serenidade. Então, foi colocado esse clã da Casa da Tartaruga para que a gente pudesse realmente se unir. O que é isso? Hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, existem diversos clãs de mulheres que se reúnem em círculo, como eu falei no início. Então, a Curandeiras de Fé é um clã, é uma irmandade também. Tudo bem até aí? Quando a gente fala do mês de janeiro, fevereiro, março, enfim, todos esses meses, a gente vai fazendo um trabalho de a cada 28 dias para trabalhar uma matriarca. Existem, meninas, diversos tipos de estudo. Uns vão trabalhar a matriarca na lua cheia, outros vão trabalhar na lua nova. O que é certo? O que é errado? É aquilo que faz sentido para você. Então, pensem que a gente está num estudo online e um encontro a cada 2 meses. Nós não conseguimos fixar, vamos trabalhar janeiro. Janeiro já foi, fevereiro também, março também. Nós estamos em abril. Mas nós estamos falando da primeira matriarca porque a gente está trazendo um processo de cura, aonde você vai fazer no seu ritmo e no seu tempo. Então,
Como a gente não está no presencial e não tem tanto tempo, a gente não consegue fazer um encontro onde a gente trate todos os aspectos. E a gente começa pela quarta matriarca. Não vai rolar. Então a gente vai começar pela primeira. E por que começar pela primeira? Por conta que a primeira matriarca vai nos ensinar a aprender a verdade do nosso ritmo. E o quanto você está imersa na cilada da iluminação, achando que você está no seu ritmo. Tudo bem até aí? Quando a gente fala dessa primeira matriarca, deixa eu só pegar aqui. Antes de falar dessa primeira matriarca, imaginem essa vivência. Aquelas que participaram puderam estar nesse movimento. Imagine que vocês são levadas para uma grande floresta. Essa floresta é mágica, repleta de animais, elfos, fadas e tudo aquilo que você acredita. Imagina que uma índia bem velhinha está tocando um tambor. Imagina que outra índia te chama porque você vê uma pequena casa naquela floresta. Ela chama e te convida para entrar naquela floresta, naquela casinha. Bem simples. A partir do momento que você entra naquela casa, você percebe que estão te convidando para que você desça no mundo subterrâneo. E tem uma escadaria. E você, sem pensar, degrau a degrau, vai descendo, ainda mais nas suas profundezas. Quando você chega lá, existem 13 índias, todas em círculo, aguardando você. No centro desse círculo, existe 2 fogueiras. A primeira fogueira acesa, ali vibrante, representa todas as questões materiais que você precisa trabalhar. A segunda, tudo aquilo que é espiritual, trazendo um equilíbrio. Quando você começa a observar os detalhes, naquelas paredes daquele cômodo, existem 13 escudos. Cada escudo representa um aspecto feminino. Cada escudo contém um símbolo, um desenho. Aquele desenho, aquele símbolo que ao olhar aquele aspecto feminino já começa a pulsar em mim. Isso é uma vivência que essa semana eu vou tentar gravar para vocês, para que vocês possam fazer em casa. O que representa essa vivência? Representa que você está entrando para um clã, que você está tendo acesso a toda aquela energia e aqueles aspectos das matriarcas. Nesse processo de você estar ali, dentro deste lugar, você se conecta de tal maneira e pede para que a primeira matriarca se apresente para você e invada a sua vida, aonde você realmente dá a permissão e entrega. Você tem uma grande entrega para que através da chegada da primeira matriarca, todos aqueles aspectos serão trabalhados. Então você dá a permissão para que toda essa energia entre em você. De uma vez que você decidiu entrar, tudo vai acontecer. E eu falo isso com muita segurança, porque eu há 2 anos tenho me enroscado nas matriarcas, 2 anos e meio, até que eu realmente me entreguei a elas. O meu estudo vem todo de uma mestra minha que está na Bahia, aonde a gente faz todo um processo de cura
das matriarcas. Então, dentro desse processo que você está ali naquele ambiente e se entrega, você pede o seu símbolo. O seu símbolo pode ser do mais simples ao mais sofisticado. Mas você precisa desenhar o seu símbolo em uma folha de papel, simples por enquanto. É uma folha de papel. Para que você tenha autonomia e entenda que você recebeu a compaixão, o perdão, o amor dentro do seu coração. A partir do momento que você recebe o primeiro símbolo e desenha ele, você vai saber daqui a pouquinho o que você vai fazer com ele. Tudo bem? Então eu vou tentar gravar para vocês, para que vocês possam fazer essa meditação. E se vocês assistirem ou estiverem anotando, vocês que me conhecem mais sabem que se você pegar o seu tambor, se conectar e pedir todas essas informações, você vai ser levada para o mundo subterrâneo. Até aí, tudo bem? Então, joinha. Vamos lá. Agora, a gente entra no estudo da primeira mãe. Então, tem alguns tópicos que eu vou ir falando e eu vou, falando sobre eles. A primeira mãe, a primeira matriarca, é a matriarca do ritmo. Então, acho que ficou claro, espera só um pouquinho. Tá ok? A primeira matriarca é a matriarca do ritmo. Então, a pergunta que não quer calar: você está no seu ritmo? E o que é esse ritmo? O que o ritmo representa para você? Então, essa mãe, ela vai falar, ela é a matriarca do ritmo, do clima, das estações, é a guardiã da linguagem das árvores, das pedras, das criaturas, aquela que torna todo ser vivo seu parente. Percebam essa fala. Aquela que torna todo ser vivo seu parente. O quanto você ama o seu filho, a sua mãe, a sua avó, o seu bichinho de estimação, a sua cachorrinha, né, Marcinha? O quanto ela representa, porque essa matriarca é aquela que torna todo ser vivo seu parente. Ela é a guardiã das necessidades da Terra, mãe da família planetária. Ela é a mãe que cuida, que protege, que acolhe. Mas quando a gente vai falar do que essa matriarca nos ensina, ela vai falar, essa matriarca nos ensina como entender as linguagens silenciosas da natureza, o parentesco com todas as formas de vida e como entrar no espaço sagrado dos outros com respeito. Vou até aqui porque tem mais coisa e vou voltar para que a gente comece aí observar o que a gente faz ou não faz. Matriarca do ritmo. Então, como eu disse, como está seu ritmo? Lento, acelerado? Você percebe que você tem feito muito mais do que aquilo que você pode? Você percebe que você está acelerada? Você percebe que você está parada? Como está o seu pulso? Pensando no pulso do seu coração, no ritmo do seu coração, ele está alinhado com a mãe? Se a mãe é a grande Gaia e ela nos deu de presente 13 matriarcas para trabalhar aspectos femininos, como você está dentro do seu ritmo? Isso é a primeira questão. Essa matriarca, ela vai nos ensinar a aprender a verdade. Então, muitas das vezes, nós entendemos que nós estamos na nossa verdade,
mas o quanto a gente precisa aprender a estar na verdade e o quanto isso representa para você. Quando ela fala que ela é a mãe do clima e das estações, ela vai falar de corpo, ela vai falar o quanto você representa, o quanto você respeita o seu templo. Então imagina que a tartaruga tem a sua casa, que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio templo, e ela trabalha no seu próprio ritmo, respeitando o outro, mas ela vai no seu tempo. Quando a gente fala de clima, quando a gente fala das estações, a gente está falando dessa mulher que se conecta com as estações do ano, mas que se conecta muito além. Quais são as estações da sua vida? Então vamos imaginar o verão, vamos imaginar o inverno, o outono, a primavera. Qual é o seu ritmo? O que neste momento precisa florescer? Qual é esse novo projeto? Vamos falar de morte, vamos falar também do inverno, do renascimento. O inverno também nos possibilita um renascimento. Vamos falar do verão, da ação que isso traz, o que a gente pode fazer. Então, qual a estação que você está? No momento de vida que você está conectada com a estação? Você está observando tudo aquilo que a estação está trazendo para você? Quando ela fala da guardiã das linguagens das árvores, o quanto as árvores são simbólicas, o quanto que você precisa realmente cuidar e observar das suas raízes, das suas profundezas. A gente pode falar do passado, a gente pode falar do tronco, a gente pode falar do mundo intermediário, né? Então, subterrâneo, mundo intermediário, como está o seu tronco, como está o seu corpo, e do mundo superior através das copas. Então, o quanto essa guardiã vai nos ensinar as linguagens da árvore. A sua árvore, que é você mesmo, está bela? A sua árvore está sadia? Ela está dando frutos? Como que você pode se conectar com a natureza? Se ela está falando que a gente também é aquela que torna todo ser vivo seu parente e é a guardiã das necessidades da terra, o quanto que a gente pode ou está realmente observando cada detalhe que toda essa família planetária também nos oferece. Então, é nos simples detalhes. A gente vai ver ali na frente, um pouquinho mais para frente, sobre a gente se conectar, sobre a gente estar em nosso lugar. Mas tudo isso vem do ritmo. A parte fundamental dessa matriarca é você trabalhar o seu ritmo em todas as suas relações, mas também observar da seguinte forma: eu vou colocar uma relação com um parceiro ou com uma parceira aqui. Qual é o ritmo do meu parceiro? Qual é o ritmo da minha parceira? Será que eu estou invadindo o espaço do outro, que a gente chama de espaço sagrado? Como eu tenho entrado no espaço sagrado? Porque quando a gente, por exemplo, quando vocês estudam comigo, a gente vai para um lugar que é o espaço sagrado nosso, correto? Mas todas as pessoas têm o seu espaço sagrado. Dentro do espaço sagrado de cada um tem os seus artefatos, tudo aquilo que precisa trabalhar, tudo aquilo que ele vai buscar de acolhimento, né, de realmente se conectar com a sua própria energia.
Então, quando a gente está num ritmo que não é adequado, e a gente vai falar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente tem que pedir licença porque nós estamos entrando no espaço sagrado do outro. Como nós estamos fazendo isso? E eu não fico somente para falar do espaço sagrado do parceiro, da parceira. Como nós estamos entrando no espaço sagrado do nosso trabalho. Como nós estamos entrando no espaço sagrado da nossa família. Daquilo que a gente estuda. Ela é a guardiã e mãe da família planetária. Engloba tudo. Qual é o ritmo que você está chegando ao outro? E isso vai trazendo diversos aspectos negativos. Tudo bem até aí? Então, o aspecto feminino que essa matriarca precisa que ela traz, ela nos ensina a aprender a verdade, que é você realmente assumir aonde você está, como você está. Ela também nos ensina como honrar os ciclos, os ritmos e as mudanças de estação. Então, que ciclo precisa terminar? Qual é o espaço que você vai decidir abrir para o novo? Tudo isso precisa ser olhado. Como fundir-se com a força da vida e ritmos em todas as dimensões, aprendendo as verdades de cada um. Então, qual é o trabalho que eu preciso fazer para realmente entender a minha força e entender o ritmo de todas as dimensões, de tudo que está em minha volta? Então, para cada uma de vocês que está aqui, né, se vocês fecharem os olhos por alguns instantes, a ideia é que vocês percebam a chama do puro amor. Essa matriarca, ela trabalha numa energia de cor laranja, aonde o laranja representa a chama do puro amor. O que é essa chama do puro amor? Grande Espírito nos deu a chama da vida que está em nossos corações. E cabe a cada uma de nós reavivar essa chama, fazer com que ela cresça, fazer com que ela fique vibrante. Tati, você está falando... Espera só, dá um pouquinho de água. A gente está falando de um processo de cura, aonde essa matriarca traz um aspecto e durante 28 dias nós precisamos nos conectar com ela. E a gente também precisa fazer a nossa parte. Como eu faço isso? Coisas muito simples, bem singelas. Então, eu me proponho a utilizar cor laranja durante esse mês. Ok? Então, eu vou buscar a cor laranja. Dentro do estudo das cores, dentro desse arquétipo, dentro desse símbolo, o que você está falando para você mesmo? Eu estou dizendo que eu quero que a chama do puro amor realmente me tome por inteira. A chama do puro amor é fundamental para todo o trabalho feminino, onde você realmente vai se conectar com o amor, com o perdão, com a compaixão. A grande mãe, a mãe terra, a grande Gaia, nos deu de presente, lembra? Então a gente também precisa trabalhar esses pequenos detalhes. Tudo bem até aí? Dentro desse trabalho da chama do puro amor e de aprender a verdade e entender as linguagens silenciosas da natureza, o quanto eu preciso tirar um tempo para aprender
toda essa energia silenciosa da natureza. O quanto vocês colocam a mão na terra, o quanto vocês passeiam no parque. Eu estou falando coisas bem simples que todas nós podemos fazer. É lógico, eu posso falar assim, coloca a mão na terra e vai plantar, vai fazer uma horta. Tem mulher que não tem, mora em apartamento. Aí eu vou dizer assim para vocês, faz aquela hortinha de ervas que fica pendurada ali na janela. Tudo a gente consegue trabalhar. Tudo bem até aí? Essa matriarca, ela vai trabalhar um aspecto, mas ela vai trazer uma reflexão também, que é o que é pertencer para você, tá? Eu vou pedir, Francis, tá me ouvindo? Liga liga aí o microfone e diz para mim o que é pertencer para você. É estar integrada, me sentir parte de tudo, no que eu faço, no que eu me relaciono. É me sentir amada, respeitada, valorizada. Ok. Marcinha, abre seu microfone e diz o que é pertencer para você. Não é muito diferente do que a Francis disse, não. É ter um lugar. Ter um lugar, e ter um lugar para mim, no meu sistema de crenças, significa ter algum tipo de reconhecimento por estar ali. Realmente fazer parte e ser reconhecida por isso. É ter o meu lugar dentro daquele grupo, ou dentro daquele contexto, ou dentro daquela situação. Então, perfeito, as duas. Pertencer não é fora, correto? Olha só isso. A ausência de pertencimento é a grande ferida silenciosa de nossos tempos. Então, muitas de nós buscamos um lugar fora. E quanto tempo a gente acaba fazendo isso? E quando a gente entende que a gente pertence àquele grupo, àquele lugar, tudo se torna mais fácil. Então, pertencer aonde você está, ser amada também. Essa matriarca, ela vem dizer para a gente, vem trazer uma reflexão de aonde você está. Ao invés de você procurar fora, aonde você está? Quem está em sua volta? Você precisa pertencer àquele lugar. Mas a reflexão é: o que você está fazendo? O que você está ajudando? O que você está fazendo para si mesmo, para pertencer àquele lugar? Porque aquele lugar vai te ensinar muitas coisas. Então, essa matriarca, dentro do seu próprio ritmo, vem nos auxiliando e vem dizendo para a gente: perceba aonde você está inserida. Perceba que ali tem uma sabedoria. Pertença ao seu próprio templo, ao seu próprio coração, que tem a chama do puro amor, que bate em um pulso. Qual é o seu pulso? Tudo bem até aí? Essa matriarca, ela vai falar também e vai trazer um posicionamento. Mas ela vai trazer algumas perguntas, que são as perguntas chaves para o estudo da primeira matriarca. Ela diz assim: e você? Quais são
as suas necessidades atuais. Então, quem tem papel e caneta aí, anota quais são as suas necessidades atuais. Continuando a pergunta, a mãe vai dizer assim: qual é o seu momento? Em que momento você está? Quais são as suas necessidades atuais? Para de pensar no futuro, para de pensar no passado. Escuta o som do seu coração. Quais são as suas necessidades atuais? Qual é o seu momento? E a melhor de todas é: do que você precisa? Isso vocês precisam, aquelas que puderem, escrever em um papel e colar por 28 dias em um lugar aonde você vai pensar nas suas necessidades atuais, qual é o momento de vida que você está e do que você precisa. E se você precisa de alguma coisa, dentro do seu tempo, do seu ritmo, você precisa que alguém te auxilie? Você precisa de ajuda? Você precisa falar aquilo que você está sentindo? Você precisa falar sobre o seu momento com alguém? Isso eu estou dizendo no trabalho, isso eu estou dizendo com um parceiro, com uma parceira. Do que você precisa? Dentro de um ritmo extremamente sagrado, você vai começar a perceber o espaço sagrado do outro. E aí você escuta assim: ao aprender a verdade, descobrimos que toda forma de vida tem um espaço sagrado com o seu próprio ritmo. Para entrar em um espaço sagrado, precisamos conhecer o ritmo da forma de vida em questão, que pode só ser ouvido ou percebido se estamos cientes e respeitando o nosso próprio espaço. Essa grande mãe, ela vem dizer para a gente em tudo o que a gente for fazer. Com todas as pessoas que nós vamos falar, com todos os seres que contêm espírito, porque todos aqueles que têm vida, a grande primeira mãe trabalha, porque ela faz de todos os seres vivos seu parente. Então, se eu me conecto com as ervas, se eu me conecto com as folhas, se eu me conecto com os animais, todos são os meus parentes. E todos contêm um espaço sagrado. Então, não adianta você ficar prestando atenção somente no seu ritmo e não respeitando o ritmo do outro e o que você está fazendo com a natureza e com tudo mais dentro do seu trabalho, com as pessoas que convivem com você dentro do seu trabalho, porque elas têm energia, tudo tem espírito, como eu estou trabalhando com essas pessoas. Então ela vai dizer para você que o espaço sagrado do outro é tão importante quanto o seu espaço sagrado. E se você pensa no seu ritmo e o como você está agindo em todas as formas da sua vida, como você tem agido com o outro. Isso é muito importante. Tudo bem até aí? Ela vai trazer um aspecto da comunicação com respeito. Então, é aquela perguntinha que eu sempre digo: se posicione, porém, como está a sua comunicação? Como está dentro do ritmo? O quanto você está falando e o quanto você está engolindo e segurando. E aquilo tem feito mal para o seu próprio ritmo. Então, ela vai trabalhar um processo. Aquela que fala com todos os parentes,
é a própria mãe natureza. Ela acolhe todas as formas de vida dentro do seu clã. Então ela acolhe aquilo que ela escuta, ela acolhe aquilo que ela fala, ela respeita tudo que ela fala, ela tem posicionamento na hora de falar, mas ela também traz a serenidade e vem trabalhar a arte da comunicação. Tudo bem até aí? Todas as mães, todas as 13 mães, elas vão trabalhar com a energia da criatividade. Cada mãe trabalha um aspecto também. A primeira mãe, ela vai trabalhar essa arte planetária, essa arte da criação. Lembrando que nós temos aí 1 hora, 2 horas para fazer esse estudo, tem muito mais coisa, tá? Mas essa grande mãe, ela vai trabalhar dentro de uma energia de criatividade, de criação. O que você cria, que não necessariamente você pode apalpar, mas o que você pode criar através do seu amor, da sua compaixão, do seu ser divino, da sua comunicação, do seu espaço sagrado. Então, toda mãe trabalha uma parte artística, que é a criatividade. E nós bem sabemos e estudamos que a criatividade é parte fundamental dentro do xamanismo, aonde a gente precisa trabalhar. Isso precisa ser fluido em nós mulheres. Então, quando a gente fala dessa arte do símbolo e quando a gente fala dessa arte de criar, a gente vai trabalhar essa primeira mãe em começar a abrir a possibilidade de ter um escudo. O que o escudo representa para a gente? Proteção. Nossas forças ali são colocadas. Nossa energia que se manifesta durante 1 ano será colocada através desse escudo. Como que nós podemos fazer esse escudo? E isso é uma atividade para quem? Para toda mulher que for, toda curandeira que for participar do clã. A gente vai fazer um escudo e nesse escudo vai conter 13 símbolos que nós vamos ir trabalhando ao longo do ano, tá? Esse trabalho, esse escudo, a gente pode usar diversos materiais. Exemplos disso. Eu posso utilizar, daí eu vou pegar aqui, tá? A gente pode utilizar uma parte em madeira, um círculo, mais ou menos de 40 centímetros. Ali a gente vai ter que pintar de branco porque a gente vai colocar 13 símbolos. Não se preocupem com os símbolos ainda. Eu só estou explicando. Isso é uma coisa. Dentro dos processos dos trabalhos de matriarca que eu já participei, vocês vão perceber que cada matriarca vai trabalhar uma criatividade e tem uma matriarca que é a tamboreira. Como vocês ouviram, uma índia aparece ali com um tambor trazendo o pulsar. Vocês também podem pintar esses 13 símbolos em um couro. Sabe? Couro de tambor mesmo. A partir do momento que você termina esses símbolos, se for da sua vontade, eu nem pensei nisso ainda, a gente vai se organizar para essas mulheres produzirem um tambor lacota. Este tambor, feito na energia das matriarcas, só pode ser tocado em círculos femininos. Aonde vocês participarem, eu não estou falando que vocês vão ficar amarradas comigo, mas esse tambor ele é tão sagrado que ele só pode ser apresentado em círculos femininos. Tá? É um tambor que contém 13 aspectos, 13 poderes seu.
e quando ao tocar você emana aquela força para aquela irmã que está em sua jornada, tá? Depois eu vou me organizar com isso para falar, olha, porque o que nós estamos pretendendo? A gente está pretendendo que no último encontro de dezembro, a gente faça um encontro de um dia inteiro, tá? Depois eu explico isso, porque precisa ser muito leve. O nosso encontro presencial, vou aproveitar que eu estou falando sobre isso, nosso encontro presencial é a cada 2 meses, nas curandeiras de fé. Curandeiras de fé para com outros temas nesse ano e só trabalha em cima das 13 mães, aonde eu vou liberar as datas para vocês. Então, por exemplo, o nosso próximo encontro será em maio. Esse encontro de maio, a gente vai falar da terceira mãe. Por quê? Porque eu ainda vou dar mais uma mãe online. Para que vocês comecem a entender esse movimento. Como eu disse, a gente está em abril. Então, o nosso estudo vai ser uma terapia, aonde não vai ser mês a mês. Você vai conhecer a mãe e você vai decidir se você vai trabalhar com ela aquele mês. É inevitável, tá? A mãe vai chegar. Então, esse processo do estudo presencial vai ser em maio, se eu não me engano é dia 11 de maio, mas eu vou verificar ainda. E dentro desse processo do presencial, a gente faz o quê? A gente estuda a mãe com mais tempo e também consagra as medicinas. Tati, eu não consagro medicina, eu posso participar? Pode, você vai tomar água. Tá tudo bem. Tudo bem até aí? Dentro desse processo, a gente vai ficar esse ano todo trabalhando os aspectos da mãe. A nossa primeira mãe, ela trabalha essa energia do ritmo, ela trabalha a energia do espaço sagrado, da família planetária, de tudo que existe, como eu me comunico, como eu me expresso com tudo isso. Mas, quando a gente fala de matriarca, a gente também está falando de um totem, de animais que podem aparecer para vocês. Que animais são esses? Vai trabalhar a energia... Pode passar aqui. Aqui a gente dá aula com 2 serzinhos tentando entrar, tá bom? Dentro desse processo das matriarcas, a gente vai trabalhar alguns clãs, alguns totens de animais. A gente vai trabalhar a raposa, a centopeia, o avestruz, o cisne, o falcão e o macaco. Vamos imaginar que vocês estão em alguma vivência e algum desses animais, ou em sonho, começa a aparecer. É a mãe se apresentando. Vamos imaginar que você vê uma borboleta. Então, a Déia, ela está aqui para provar isso que eu vou falar, que foi a coisa mais mágica que aconteceu. Dentro do trabalho de ayahuasca, na segunda porta, quando eu abri o portal das mães, pousou uma borboleta laranja em formato de coração na minha folha, aqui de Ossan, na minha tatuagem. E ela permaneceu por quase 2 horas em cima da minha folha. Foi divino. Eu não sei se eu chorava, se eu ria ou se eu queria mostrar para todo mundo e tirar todas as mulheres dos processos delas. Foi maravilhoso. Então a gente vai falar de uma raposa que ela se funde na paisagem por conta das suas cores, o quanto a gente pode se adaptar. A gente vai falar da centopeia, sobre ciclos de aprendizagens. A cada nova pata, o corpo deve se atualizar.
Então a gente vai falar de tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que chega novo. A gente vai falar da avestruz, medicina do absurdo e da loucura, de esconder a cabeça enquanto a bunda fica à vista. Então, senta na porra da sua cadeira e assume a sua cabeça. A gente vai falar da beleza, da calmaria e do ritmo do cisne. Vai falar da capacidade de um falcão de imitar o outro para alcançar o seu objetivo. E a gente vai falar da alegria, da medicina do riso que o macaco traz. Então, todos esses animais também nos auxiliam para permitir a chegada da grande mãe. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Tati, você pode falar do cisne de novo? Posso. Por favor. O cisne vai falar sobre a beleza da calmaria e do ritmo certo. Um passinho de cada vez, a sua majestosidade. Tudo bem? Então, o que a gente precisa para entender o conceito da primeira mãe? Ela vai trazer esse aspecto do feminino, de aprender a verdade. Qual é a sua verdade? Ela vai trazer o seu ritmo, é parte fundamental. Então, nós precisamos, por um tempo, observar na natureza e tudo aquilo que acontece conosco, quais são os nossos ritmos. Por isso que eu pedi nas matriarcas um caderno aonde vocês deixem esse caderno somente para anotação, porque vocês precisam permitir a chegada da mãe na vida de vocês. E isso vai trazer grandes desafios também, né? De percepção, de olhar e falar, ai, não, tá tudo bem. Não, acho que não tem alguma coisa que pode melhorar. Não, isso aqui eu acho que eu não estou no ritmo. Eu estou invadindo o outro. Então, essa mãe desse clã da tartaruga vai trazer tudo isso, vai trazer um grande caminhão e vai soltar em cima. E você diz, o que eu tenho para olhar de tudo isso? E a cada mãe que você vai trabalhar, a cada lua, ela vai trazer um novo aspecto. No final de 13 mães, você vai entender um pouquinho mais como você está, como você funciona, o que é necessário para trabalhar. Eu ouvi uma pergunta agora, essa primeira mãe é a tartaruga? Não, tartaruga é o clã que a grande avó Lua formou. O clã da tartaruga são as 13 matriarcas que vieram para a Terra, viveram e trabalharam aquele aspecto para a humanidade. Tudo bem? Aí eu vou abrir agora para dúvidas, para que se alguém tiver alguma dúvida eu possa responder. Como que a gente faz isso? Não vai aparecer aí? Então vamos lá, o Bruno está dizendo que a pessoa que tem alguma pergunta levanta a mãozinha. Sabem aonde é a mãozinha? E pode levantar a mãozinha e fazer a pergunta. Levanta a mãozinha só para eu ver. Mesmo que não tenha dúvida. Beleza. Tá, pode abaixar a mãozinha. Você consegue ver alguma pergunta daí? Não? Ok. Ok. Tudo bem, então, meninas? Camila levantou a mão. Você tem alguma pergunta? É só abrir o microfone e falar. Pode escrever no chat. Ou pode escrever no chat, o Bruno está falando também.
É só abrir o microfone. Bom, vamos lá. Eu vou pedir o seguinte. Bia, tem uma dúvida? Não é bem uma dúvida, assim, mas eu queria falar que, assim, eu não pude ir no ritual porque eu tava muito louca com a apresentação, tal, num ritmo que não era nada meu. E, assim, mas quando você mandou aquela mensagem, Tati, eu senti um arrepio absurdo na hora, assim, e a energia tá vindo de forma muito forte, assim, bizarra. Eu não tenho as 13 matriarcas da Jameson, mas eu tô comendo as cartas do Caminho Sagrado essa última semana. Tá, assim, é um negócio realmente muito forte, assim, muito potente. Tô muito feliz que a gente tá fazendo esse estudo, assim. O que eu quero dizer para vocês do estudo das matriarcas, e o porquê que eu levei 2 anos e meio para fazer. O estudo das matriarcas é uma conexão tão profunda do feminino, desse feminino profundo, sai desse lugar de feminino sagrado, que tem muito por aí, desse feminino profundo, dessa energia que está aqui. Então, quando a gente abre o campo para trabalhar com as matriarcas, a gente está abrindo um campo de um processo profundo de cura e que muitas coisas podem acontecer. Então, para aquelas que me conhecem, sabem o quanto que a gente tem que sustentar esse portal que fica aberto. Você, Bia, não estava nas curandeiras, mas você foi tomada para perceber o seu ritmo. Então, a matriarca, a mãe, já está em você. E é dessa forma que ela trabalha. A matriarca, ela entra em nós. Por isso que a escolha de você fazer este processo e o convite para que todas estejam em maio nas curandeiras, para que a gente juntas possa fazer e aprofundar ainda mais. Tudo bem? Eu vi uma pergunta aqui referente se os nossos encontros serão online. Não. Em 2 meses, nós teremos um encontro presencial para aquelas que puderem e desejarem estar, que são nas curandeiras, ok? Uma vez por mês, menos esse mês, que quarta-feira que vem nós teremos um encontro de novo, porque eu vou falar dos aspectos da segunda mãe. Então, uma vez por mês, nós teremos um encontro online. E a cada 2 meses, um encontro presencial. Então, um mês é online, um mês é presencial. Um mês é online, um mês é presencial. Porém, na quarta-feira que vem, no mesmo horário, nós vamos abrir a sala novamente, porque eu vou passar o estudo da segunda mãe, por conta que as meninas que já estiveram no primeiro encontro presencial precisam receber a segunda mãe, entende? A gente vai fazer dessa forma. Tudo bem até aí? Espera aí que tem uma outra pergunta. Só um minuto. É a Fernanda, né? Então a Fernanda nos disse que ela viu 3 centopeias. Ver uma é raro, imagine 3. É a mãe. É por isso que esse estudo das matriarcas eu resolvi fazer dessa forma. Porque nesses 2 anos e meio, quando você decide realmente adentrar na energia das matriarcas, elas invadem a sua vida. E não tem como voltar. Elas realmente vão trabalhar todo o seu sagrado profundo. Tudo bem? Por isso desse estudo, por isso da dedicação de realmente se entregar a esse estudo. Por conta que cada mês um aspecto seu será trabalhado. Por quê? Porque a grande mãe, a Gaia, lembra lá no início que eu disse que ela nos deu de presente?
e colocou em nossos corações todo o poder, só que nós nos esquecemos por tantas coisas que acontecem, nós vamos nos lembrar. E isso é com muita força. Tudo bem? Mais uma pergunta aqui. Dani, você levantou a mão? Sim, queria tirar uma dúvida, Tati. O fato falar. da tartaruga ter sido escolhida tem a ver com a questão de ela ter 13 raios no casco? Ou é Isso. coincidência? É por isso? Não é coincidência, é isso. Ah, tá. É isso. A tartaruga, dentro do estudo dos animais, ela representa a Mãe Terra. A longevidade, ela representa o ritmo, ela representa o próprio templo que habita em você, a sua casa, a sua moradia. Entende? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do escudo ou desse tambor que vai nascer, nós vamos dividir ele em 13 partes. Entende por que nós não podemos tocar este tambor em um ritual comum ou em outro lugar? Porque ele é tão sagrado que a força... Vocês vão entender isso após 28 dias. A força da mãe vai chegar. E ela invade o ambiente. E se você está tocando aquele tambor, vamos imaginar que vocês façam o tambor, se vocês estão tocando aquele tambor num ambiente que tem homens, por exemplo, eles... É muita energia, entende? É a força feminina. É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? E a Mônica, você levantou a mão? Você vai fazer alguma pergunta? Maravilhosa. Paulo, tem mais alguma pergunta? Não, não vai. Ela só levantou a mãozinha. Mônica, você vai fazer a pergunta? Não. Tuane, você levantou a mão? Pode falar. Sim. Oi, Tati. Mesmo para tirar uma dúvida com relação a esses encontros, né? Eu entendi que vai ser um encontro online e um presencial, né, para o estudo profundo, mas, como você sabe, eu sou aqui de Paraty, né? Eu não vou conseguir participar de todos os presenciais. Como eu estive, né, na primeira matriarca, agora na quarta-feira já vai para a segunda, e aí esse segundo é presencial. Depois, não, o próximo o online... segundo não é presencial, é online. Ah, tá. Era isso que eu queria entender. Nós vamos estudar presencial a terceira matriarca. Eu ainda vou organizar isso com o Bruno, porque a parte do estudo da terceira matriarca, ele vai gravar. Entende? Perfeito. Ele vai gravar. Aí você vai poder estudar a terceira também, você que é de longe. Eu vi uma pergunta referente ao coro. O coro, vocês vão ficar à disposição de comprar aonde quiserem, aquelas que forem fazer o tambor. Eu ainda não me organizei com tudo isso, porém, vocês sabem que eu tenho coro. Então, o coro eu vou passar o valor, eu não lembro quanto era, mas eu passei até para uma das meninas que já perguntou, o coro em preço de custo, que aí vocês vão ter o círculo de 40 centímetros certinho para fazer, e aquelas que escolherem fazer o tambor depois, é um coro próprio para o lacota. Entendeu? Não pode ser qualquer coro, tipo um coro que eu uso em atabaque. Tem que ser um couro que você faça, que você possa fazer. Tati, eu vou fazer em madeira. Tá tudo bem. Tati, eu vou comprar o couro em outro lugar. Tá tudo bem. Né? É só mesmo para se organizar. Tá? Tá. Camila perguntou quando e onde vão ser feitos tambores. A gente vai observar se vai ser feito assim que essa matriarca entrar, ou provavelmente no final, lá por a última semana de novembro, primeira semana de janeiro, dezembro,
primeira semana de dezembro, lá para o final. Eu vou avisar mais ou menos com uns 2, 3 meses de antecedência. Tipo, olha, vai ter a reunião das matriarcas. Vocês querem vir fazer? Quem quer vir fazer? Aí eu vou me organizar, ver como que vai funcionar isso. Entendeu? Tá bom? Tudo bem, então? Sintam a matriarca de vocês. Coloquem um copinho de água ao lado da cama. Quando vocês deitarem na cama hoje, recebam a mãe. Tomem aquela água antes. A última coisa que vocês vão fazer é tomar aquele copo d'água. Tomem a água, um copo grande de água, tomem e deitem para dormir. Tudo bem? Isso são pequenos detalhes para que a gente possa fazer. Eu aqui com a minha energia, vocês aí com a energia de vocês, poder essa mãe chegar e invadir a vida, não só no mundo visível, mas invisível, também nos sonhos. Então, permita que elas cheguem e anote tudo aquilo que for possível dentro do caderno de vocês sobre essa mãe. Ok? Então é isso, meninas. Gratidão por ouvir, por participar, por encarar, por permitir. E aí, no finalzinho, eu mandei uma música. Aliás, antes de a gente iniciar, eu enviei uma música para vocês. E ela diz assim: a chave é o amor e o segredo é a permissão. Isso é o que vai abrir o caminho de vocês para as matriarcas. Tome a água de vocês, se possível, escute aquela canção e no final vocês digam: a chave é o amor, o segredo é a permissão. Emitam o comando para cura. Isso precisa existir. A gente precisa ter essa autoridade. Eu emito o comando de cura para o meu processo. Todas bem? Fiquem com Deus, uma excelente noite. Até. Gratidão. Tirou a foto, amor? Ah, a gente queria uma fotinha, o Bruno tirou. Beijo, beijo, beijo.